Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós estamos aqui mais uma vez, a convite, para a gente poder falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, desde logo, eu gostaria de fazer uma leitura edificante aqui de um livrinho que eu gosto muito, que a mim me tranquiliza bastante, me ensina, conforta bastante o meu coração, que é esse livrinho aqui, Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, eu vou fazer uma leitura aqui ao acaso e vou logo depois fazer um comentáriozinho antes da gente começar às 8 horas em ponto a nossa preleção do dia de hoje. Quero fazer essa leitura. O primeiro capítulo deste livro chama Este Dia e diz assim: Este dia é o seu melhor tempo, um instante de agora. Se você guarda a inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem de renovação permanente. Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança. Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. Se este ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. Se deseja fazer uma boa ação, apareceu um instante de promovê-la. Se alguém aguarda suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir para ele novamente. Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de ir ao encontro deles e atendê-los. Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isso. Este dia é um presente de Deus em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele, com este dia. Esse livro é um livro muito especial na minha vida. Eu ganhei do meu falecido pai, ainda era menino, praticamente adolescente, e naquele momento eu nem entendia muito bem o que estava escrito aqui, mas eu fui aprendendo essas lições por osmose, né? Então, esse livro, Respostas da Vida, aqui do André Luiz, Espírito André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, é muito interessante. Acho que ainda dá tempo de ler um pouquinho mais, enquanto vai chegando às 20 horas em ponto, e o pessoal vai se aconchegando aí nas cadeiras, né? Capítulo 2. Ganhando resistência. Reconhece você que a sua resistência precisa aumentar. Por isso mesmo, não despreze o esforço no bem, algum tanto a mais além do nível. Se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades em que se lhe envolvem os encargos. Onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apague-se um tanto mais em favor de outrem para que o seu grupo alcance a segurança ideal. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Abstenha-se algo mais de reclamações, mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais
e observará quanta simpatia virá depois ao seu encontro. Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Confie algo mais na proteção da bondade divina e conseguirá superar obstáculos que se lhe figuram intransponíveis. Nos dias de enfermidade, aguente um tanto mais as dificuldades no tratamento e você apreciará as suas próprias melhoras de maneira imprevisível. Tolere um tanto mais as intrigas que porventura lhe assediam o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância, e defenderá a sua própria felicidade com inesperado brilhantismo. Você vive no mundo em meio às provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno entre as lições de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. Ótimo, né? Então eu quero, mais uma vez, agradecer pela grande oportunidade que nós estamos tendo, né, de partilharmos juntos do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E assim, imensamente agradecidos, e diante de mais uma oportunidade de aprendizado, eu quero pedir a todos que façamos então uma prece inicial, serenando os nossos corações, abrandando as nossas mentes, procurando nos tranquilizar, esquecer tudo que passou do dia atribulado que nós tivemos, evitando lembrar dos problemas, procurando respirar fundo e serenamente, para que possamos fazer este encontro com o Evangelho de Jesus, com os nossos corações puros e entregues a este aprendizado bendito. É assim que nós queremos, então, cumprimentar o mentor espiritual da FEAL, Fraternidade Espírita Amor e Luz, das fraternidades espirituais benfazejas, cumprimentando a todas elas que nos permitem o desenvolvimento dos trabalhos, a proteção e o amparo com segurança. Vamos reconhecendo a companhia, sentindo mesmo a presença do nosso mentor espiritual, este anjo da guarda que nos acompanha por durante toda esta encarnação, lembrando que ele está junto conosco como companheiro fiel, protegendo, nos intuindo, falando aos nossos ouvidos, para que nós possamos compreender um pouco melhor a nossa relação com essa encarnação atual. Vamos na maior alegria e na felicidade, elevando um pouquinho mais os nossos pensamentos, para irmos até o anjo Ismael, preposto do Cristo pela divulgação do Evangelho na pátria brasileira, e na companhia deste irmão querido, bendito de infinita luz, irmos até o colo amoroso da nossa mãezinha Maria. Diante da nossa mãe amada, podemos nos encontrar com ela, recebendo dela este abraço caloroso, refazejo de todas as nossas energias, sentindo a proteção que ela emana neste carinho e no amor imenso que ela nos oferece, a fim de que possamos todos nós reconhecermos o quão bendito é o fruto do ventre de divina luz da nossa querida mãezinha, o nosso mestre, irmão maior Jesus. E assim, fitando o nosso mestre nos olhos, reconhecendo essa serenidade que ele empresta aos nossos dias, esse amparo infinito que ele nos dá, a certeza de que ele está conosco em todos os momentos, nós vamos agradecendo de joelhos em espírito para esse querido irmão de infinita bondade, para irmos até o Pai da vida, Pai de tudo e de todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos e guarde-nos de todos os males, pois são teus o poder, a glória e a luz para todos sempre, ó Pai amado. É assim que eu quero mais uma vez renovar os meus cumprimentos a todos, desejando que nós tenhamos um encontro muito primoroso de aprendizado aqui na seara do nosso mestre querido. E hoje, para falarmos de um tema bastante intrigante, né? O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, um tema que nos remete a uma compreensão muito maior daquela que nós temos do nosso mundinho, né? E nós vamos ver por que nós estamos nos referindo a ele de uma maneira assim, no aspecto diminutivo. Esse tema é o Há muitas moradas na casa do meu Pai, do Evangelho de João 14, 2. E por que nos interessa saber que há muitas moradas na casa do meu Pai? Para que a gente possa fazer uma análise mais profunda, uma análise melhor de como estamos nós diante dessas moradas, diante dessa grandeza e qual é a nossa morada, né? O que ela representa para nós. E por que é que nós estamos agora, neste momento, dispostos a estarmos aqui, indicados, referenciados para estarmos encarnados nesta atual situação. É assim, então, que eu gostaria de convidar a todos para fazermos um passeio pelo universo, né? E eu quero convidá-los a viajar um pouquinho, de uma maneira assim, muito rápida. E gostaria de lembrar a todos qual é a velocidade da luz para que a gente possa ter uma dimensão daquilo que nós vamos conversar a respeito dessas muitas moradas, né? A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então, nós estamos diante de uma viagem extremamente rápida. E por que eu estou dizendo isso? Porque as medições de anos em relação à galáxia e em relação ao universo como um todo, ela se dá através dessa medida, né? De anos-luz. Só para a gente ter uma ideia da dimensão dessas muitas moradas do nosso Pai Celestial, o Sol mais próximo do nosso planeta está a 8,6, quase 9 anos-luz da gente, que é o Sol de Sírius, né? Então, se nós formos imaginar o Sol mais perto de nós, nós teríamos que percorrer com a velocidade luz aproximadamente 9 anos. Não faz muito tempo, o telescópio Hubble, através daquilo que os cientistas desta área denominam chamar de universo observável, porque há, por incrível que possa parecer, um universo que ainda nem é possível observar, em que a humanidade ainda não teve permissão para acessar. Os cientistas afirmam que existem aproximadamente 200 bilhões de galáxias, né? E nós estamos aqui na Via Láctea, que é uma galáxia, é a nossa galáxia, né? E esses astrônomos dizem que o número pode chegar a 2 trilhões de galáxias. Só para vocês terem uma dimensão da grandeza do que isso significa, na nossa galáxia há 100 bilhões de sóis. Esse solzinho que a gente observa aqui durante o dia e que a gente muitas vezes reclama, não é mesmo? Puxa, que calor que está hoje, né? Ou então que frio quando o sol está encoberto e a temperatura está baixa, né? Que a gente reclama também, que a gente reclama quando está calor e a gente reclama quando está frio. Este solzinho é o único sol em 200 bilhões de sóis que só a nossa galáxia tem. Para nós termos uma dimensão um pouquinho mais próxima de nós, que também se eleva a N contagem, né? O nosso planeta tem 3 bilhões de espécies que convivem aqui conosco. E só na nossa espécie humana são 8 bilhões de indivíduos. Então, Marcelo, por que você está falando tudo isso, né? Primeiro, para a gente reconhecer aquilo que o Haroldo Dutra Dias chama de poeira cósmica, né? Nós seríamos
diante dessa nossa grandeza que muitos acreditam ter, né? Uma poeira cósmica, se nós fizermos uma comparação singela com essas muitas moradas da casa do nosso Pai. Essa poeira cósmica, né, que nós somos, muito menores do que uma formiguinha em relação a nós, nos remete à nossa condição, né, de aprendizes, a condição de seres em evolução. E embora muitas pessoas se imaginam melhores do que as outras, né, mais competentes do que as outras, mais capazes do que as outras, nós estamos todos ladeados, todos dispostos nesta mesma condição. Somos parte desses 8 bilhões de indivíduos e nós temos, cada um de nós, uma missão. Isso mesmo, embora nós estejamos reconhecendo a nossa pequenez, né, a nossa humildade em relação ao universo todo, onde estão as várias moradas do nosso Pai, cada um de nós é detentor de uma missão individual. Será que nós já demos conta de qual a nossa missão? Será que nós já refletimos por que razão estamos aqui convivendo neste mundo, nessa atual conjuntura, a caminho com essas pessoas que nos circundam, da nossa família, do nosso relacionamento profissional, dos nossos amigos, as pessoas com quem a gente tem as maiores dificuldades, não é mesmo? Porque não raro as dificuldades acontecem com aqueles que são mais próximos de nós. E qual é o verdadeiro conceito de Deus nesse cenário todo de infinita grandeza que nós pintamos, né? Não consigo reconhecer uma propriedade melhor do que o conceito que a nossa filosofia religiosa, o Espiritismo, chegou. Segundo a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Então, aonde nós podemos encontrar Deus? Dentro dos templos? No interior das igrejas? Depositado naqueles santinhos que muitos de nós guardamos? Naquela expressão singela quando alguém diz assim, vai com Deus? Será que Deus está subscrito a essa estreiteza de conceito? Evidentemente que não. Quando nós imaginamos a conceituação de Deus, nós vamos elevar isso à potência dessa grandeza toda que nós vimos conversando até agora. Se nós estamos falando da criação do universo, né, dessa inteligência suprema que é o nosso Pai Todo-Poderoso, então Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e fundamentalmente dentro de nós mesmos. Isso mesmo. Embora represente essa grandeza toda, essa excelência toda, né, a inteligência suprema do universo, Deus é encontradiço também dentro dos nossos interiores. É que nós, muitas vezes, não reconhecemos a presença dele e não reconhecemos as nossas potencialidades que são depositadas por Deus para que a gente continue a nossa existência e a nossa luta. E assim, no Evangelho de João, Jesus, que é o representante maior de Deus aqui no nosso planeta, né? E, portanto, chegamos ao nosso planeta Terra, imaginando que ele é tão grandioso assim, mas ao mesmo tempo fazendo uma comparação com a grandeza do universo, já vamos colocando o nosso planeta no seu devido lugar, né? Então Jesus, que é o governador do nosso planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás, foi ele que criou o espírito de luz, o espírito superior, né, conhecido como espírito puro, criou e foi designado para ser o governador do nosso planeta. Foi ele que nos disse, vou preparar-vos o lugar, e quando eu for, eu e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está em João 14, 1, 3. Então, quando Jesus nos remete a essa situação de que ele vai voltar para nos levar para onde ele estiver, então nós acreditamos na certeza da vida futura.
e refutamos, né, rechaçamos, afastamos a ideia de que a vida termina com o simples desencarne. É assim que nós vamos elevar os nossos pensamentos até essa imensa grandeza universal para nos reconhecermos todos como espíritos. E se há muitas moradas na casa do nosso Pai, é porque nós podemos habitar cada uma dessas moradas de acordo com o nosso adiantamento espiritual, de acordo com a nossa classificação, como se estivéssemos cursando uma escola em que a gente vai galgando os degraus, né? E vai ganhando novas séries e novos desafios e novos aprendizados. É assim também com as moradas do nosso Pai Celestial. Mas a nossa morada, a Terra, que é uma escola para a nossa evolução, não podemos perder de vista isso, né? O que ela nos oferece, afinal? Por que é que nós vivemos aqui nessa relação conflituosa em que as pessoas ainda, infelizmente, insistem em se maltratar, em se perseguir, insistem em deflagrar guerras, né? Insistem em não compreender umas às outras, em não respeitar-lhes a fé religiosa e a crença que cada um de nós tem? Por que é que nós estamos aqui? Porque nós estamos num planeta cuja série, né, cuja categoria é denominada de planeta de provas e expiações. E eu gosto muito de significar, de acordo com o dicionário, o que vem a ser o termo expiar. Não é provas e expiações? Provas nós já sabemos o que é, né? É o teste. A prova é o teste. Então nós estamos sendo testados a todo momento. Mas o que vem a ser? Qual é a origem dessa palavra expiar? Expiar, segundo o dicionário, quer dizer remir por meio da penitência ou cumprimento da pena. Isso mesmo. Nós estamos todos aqui para nos remirmos pelo cumprimento de penas. Que penas são essas? São aquelas decorrentes das nossas atitudes anteriores. Se é tudo uma significação de ação e reação, então tudo o que está acontecendo hoje, neste exato momento de nossa existência, só pode ser uma colheita da semeadura anterior. É assim que nós devemos encarar todas as dificuldades sem apontar o dedo para os nossos semelhantes, atribuindo a eles a culpa por todas as nossas aflições. Está na hora de nós termos um comportamento diferente, de olharmos para dentro de nós e dizermos assim: eu sou o responsável por tudo que está acontecendo hoje em minha vida, porque eu plasmei para mim, eu criei para mim as consequências que estão a caminho comigo nessa grande existência. Expiar também quer dizer, segundo o dicionário, sofrer as consequências de. Exatamente isso que eu estava falando. Então é preciso reconhecermos que toda a nossa atitude de hoje haverá uma repercussão para amanhã. Expiar também significa obter o perdão, reparar, resgatar. Então, diante dessa conceituação precisa que o dicionário nos dá, é que nós vamos tendo ideia, né, dessa grandeza, dessa importância de nossas existências aqui na Terra. E do mais, né, da necessidade que nós temos de chamar para nós a responsabilidade para que o nosso futuro seja mais prazeroso e melhor. Quando nós falamos na ideia de progressão dos mundos, nós encontramos em Santo Agostinho, na Instrução dos Espíritos, desse capítulo do Evangelho, uma informação muito preciosa a esse respeito. E Santo Agostinho nos diz exatamente o seguinte: a Terra chegou a um de seus períodos de transformação. Será que alguém está notando alguma situação diferente na forma como nós estamos convivendo? Para que nós possamos atribuir razão a Santo Agostinho, lá na divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo? Segundo Santo Agostinho, essa transformação vai levar a Terra, o nosso planeta, esta nossa morada, uma delas do nosso Pai, né, que é a nossa, a passar de um mundo de expiação para um mundo de regeneração.
Então, notem que é possível colher, experimentar, perceber a olhos vistos que nós estamos diante de novos desafios de vida. Então, para muita gente que atribui essa condição bastante dificultosa dos dias atuais, né, que prefere se entregar ao pessimismo e dizer que nós estamos em dificuldade em relação à convivência atual, é importantíssimo que nós nos recordemos que nós estamos diante de uma transformação provocada por nossas próprias atitudes. Então, vamos observando tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, diante de nossos olhos, diante das nossas existências, e vamos abraçar a oportunidade que estamos vivendo para que possamos aprender a conviver de uma forma diferente. Não há dúvida que essa necessidade de nós ficarmos aqui no recôndito dos nossos lares, né, um pouco recolhidos, sem podermos participar de grandes aglomerações, é uma grande oportunidade para refletirmos sobre a importância da matéria. Ontem nós estávamos fazendo uma reunião e nós estávamos comentando assim: nossa, que saudade que eu estou tendo de poder encontrar os meus amigos e dar um abraço caloroso, né? Por que é que nós não podemos vibrar esse abraço caloroso mesmo distante? Eu sei que é muito diferente, o contato é muito importante, ele nos dá impressões diferentes, mas é muito necessário que nós aprendamos a conviver com esse tipo de coisas. E mais, agradeçamos. Por quê? Porque nós estamos diante de uma transformação, transformando o nosso planeta para um mundo de regeneração, onde nós vamos experimentar uma relação menos conflituosa com a matéria. É muito importante nós olharmos para o que está acontecendo. Todas as reuniões hoje são virtuais. Esse encontro mesmo nosso que nós estamos fazendo agora está sendo possível através da própria tecnologia da internet, as chamadas reuniões virtuais, apresentações virtuais, né? E como é que nós devemos promover essa transformação, hein? Nós devemos promover essa transformação exemplificando com as nossas atitudes os ensinamentos do nosso mestre querido, Jesus, o nosso governador planetário, que é essa expressão maior do nosso Criador, de Deus Pai Todo-Poderoso, para nos servir de exemplo e de razão de uma vida. Então, quando nós estamos aqui diante de tudo isso, nós temos que olhar para as recomendações e os ensinamentos de Jesus. E o que Jesus nos ensinou? Vamos nos lembrar? Benevolência para com todos, fazer o bem, indulgência para com as imperfeições alheias, compreender que as pessoas não estão no mesmo nível de aprendizado e de comportamento, que cada um de nós tem as suas diferenças, olhar mais para dentro de nós para perguntarmos para nós mesmos, né, o que é que nós podemos fazer para sermos pessoas melhores e exemplificar com nossas atitudes aquilo que a gente chama de perdão. Perdoar, não guardar rancor, compreender as diferenças, não revidar as provocações, esse perdão num sentido mais amplo. Isso é algo que nos ensina, então, que para que isso aconteça, nós devemos fazer um balanço dos nossos dias. E que balanço é esse que é preconizado, né? Que nos é ensinado, que nos é passado por Santo Agostinho? Fiz alguma coisa que eu não ousaria confessar? Fiz a alguém algo que eu não gostaria que tivessem feito para mim? O que fiz pode ser censurado por mim nos outros? Então, diante desse balanço que nos é sugerido por Santo Agostinho, colocarmos a nossa vida em revista e não a do nosso semelhante. Lembram-se daquela história de que quem aponta o dedo dessa forma está, na verdade, exemplificando também um apontamento para si próprio? É exatamente isso que nós devemos fazer. Ao invés de observarmos os problemas nos outros, encontramos em nós o campo fértil para a nossa própria transformação. E assim nós já vamos concluindo o nosso encontro de hoje,
nos lembrando da importante lição contida no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 920, que resume uma expressão muito representativa, muito significativa para nós, em que nós podemos concluir que o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Então, sempre que nós formos olhar para a nossa vida, para apresentar aquela relação de lamúrias, né, de reclamações, de queixas, que nós olhemos para dentro de nós, onde se encontra uma das moradas mais importantes do nosso Pai. Lembrando que Jesus nos disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e nos recomendou que brilhasse essa luz para que nós possamos glorificar a Deus. Né? Então, nós temos essa propriedade do brilho próprio, do brilho individual, porque nós somos uma das moradas. Se Deus está em todos os lugares, em todo o universo, Ele também está fundamentalmente dentro de nós. É preciso que nós encontremos Deus dentro de nós para que possamos superar todas as dificuldades. E assim, para finalizarmos o nosso encontro de hoje, que para mim foi um encontro regado com muito amor, eu queria ler um ensinamento de Francisco do Espírito Santo Neto, do livro Um Modo de Entender. Tenho procurado pautar a minha vida com essa expressão. E Francisco do Espírito Santo Neto nos diz assim: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento, possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas lutas e necessidades, nem mais e nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teus pensamentos e vontades são as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. E é assim, repleto deste amor, que eu quero convidar a todos para que possamos fazer a prece de encerramento. Mais uma vez, cerrando parcialmente os nossos olhos e agradecendo ao nosso Criador maior, a Deus Pai Todo-Poderoso, por sermos um dos mundos em que Ele habita. E assim, nos comprometendo com Ele para que nós façamos esse reconhecimento de que Deus está dentro de nós e de que nós temos todas as potencialidades para vencer qualquer inclinação ao mal. E assim, nos comprometermos também diante do nosso querido Mestre Jesus, por nos esforçarmos no cumprimento dos teus maiores ensinamentos de perdão, de compreensão e de amor ao próximo. E renovados nessa esperança, com a nossa fé cada vez mais fortalecida no nosso Criador, vamos rogando a Ele que nos permita estarmos aqui e aonde pudermos estar, para levarmos uma palavra de alento, um amor, uma compreensão, uma ajuda e a prática do bem. Que Deus assim permita, tenhamos uma excelente noite, possamos descansar ao abrigo deste amor infinito do nosso Mestre querido, para, quem sabe, podermos nos ver aqui numa próxima oportunidade. Até sempre, meus amigos, eu agradeço muito pela paciência de vocês e pela oportunidade que foi dada de falar em nome do nosso Mestre querido. Um abraço a todos.